Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar as condições das lavouras. Dessa vez a nossa parada vai ser no estado de Santa Catarina, para acompanhar um trabalho realizado pela EPAGRE lá no estado, com o monitoramento das cigarrinhas do milho. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é a Maria Cristina Canalha, ela é pesquisadora de agricultura familiar da EPAGRE, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Cristina, é um prazer tê-la aqui no Notícias Agrícolas. Bom dia, Guilherme. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de falar do nosso trabalho. Cristina, a gente tem visto, uma elevação na pressão das cigarrinhas em diversas regiões do país. Aí em Santa Catarina, como é que está essa situação? Também tem tido uma crescente da presença das cigarrinhas nas lavouras? Sim, Guilherme, nós temos observado aqui também, no nosso estado como um todo, uma pressão muito grande também da cigarrinha, assim como em outras regiões do país. Sobre esse assunto, né, na safra retrasada, nós tivemos uma pressão gigantesca, que foi o que trouxe, o que assustou de fato em campo, né, o nosso agricultor. Na safra passada, a gente viu que no início da safra não tinha tanta cigarrinha assim no campo, mas nesse ano a coisa voltou a ficar meio preocupante. Nós realmente temos observado um grande número de cigarrinha já em situação de entre safra ainda e pré-plantio. Está E, bem preocupante. e como é que vocês fazem esse monitoramento para saber determinar se está tendo o aumento da pressão, se não está? Como é que é feito esse trabalho por vocês? Então, esse trabalho nós começamos a fazer na safra passada, né? É importante contar para vocês, né, que nós montamos um comitê multi-institucional para a gente discutir esse assunto da cigarrinha e dos enfesamentos, né, das doenças que são transmitidas por essa cigarrinha, que era muito novo aqui para nós, aqui de Santa Catarina, né? Então, nós montamos esse comitê e é um comitê multi-institucional, onde participa a Secretaria do Estado, participa também as federações da agricultura, sindicato das cooperativas, né? E nós iniciamos esse trabalho de monitoramento com o apoio desse comitê. Esse trabalho é feito da seguinte forma: nós temos os técnicos da EPAGRE e os fiscais da SIDASC que vão a campo semanalmente, fazem as trocas de armadilha, aquelas armadilhas adesivas amarelas, aqueles cartões adesivos, né, de 30 centímetros. Esses cartões, eles são encaminhados para nós com urgência até o nosso laboratório, onde a gente faz a contagem de cigarrinhas que foram capturadas nesses cartões. Alguns insetos são daí removidos e a gente faz o diagnóstico por PCR dos patógenos que são transmitidos pela cigarrinha, que são os patógenos do enfesamento. São as bactérias, né? São 2 bactérias e um vírus. Então, esse trabalho ele é muito dinâmico porque envolve as pessoas que estão no campo fazendo as trocas de armadilha, envolve também a parte de laboratório e tudo isso é feito muito rápido, né? Todo esse tempo de troca de armadilha até o exame final do inseto, a gente tem ali até 5, 6 dias, a gente tem esses resultados. Então, é um empenho muito grande de todos os envolvidos aí em campo e na parte de laboratório, Guilherme. Cristina, você tocou num ponto importante para a gente fazer essa distinção, né? Uma coisa é a presença das cigarrinhas nas lavouras, outra coisa é a infecção dessas cigarrinhas com as doenças para ela transmitir. Além do aumento da presença das cigarrinhas, vocês estão observando um aumento das cigarrinhas transmitindo essas doenças, das doenças hospedando essa cigarrinha? Sim, então, conforme a gente teve na safra de 2020, 2019, 2020, onde a gente viu uma pressão muito grande de cigarrinha no campo, que quando o agricultor andava e formava aquela nuvem de cigarrinha pulando já das plantas, então a gente já é levado a pensar que quando se tem um grande número de insetos, também tem um grande número de insetos infectivos, já que nós estamos vivendo um surto, né? Um surto de doença. Então,
naquela safra de 2019 e 20, a gente já via uma grande quantidade de cigarrinhas infectivas, né? Por isso que é importante isso que você falou. Talvez a gente tenha cigarrinha, mas a gente não sabe se ela está infectiva ou não. Se ela está com os patógenos que causam as doenças do milho, né? E é isso que a gente está querendo avaliar no nosso laboratório. E na nossa situação atual, a gente está vendo uma grande quantidade de cigarrinha nas nossas armadilhas. A gente chega em média a encontrar aí, em média estadual, 40, 50 cigarrinhas por armadilha, e uma infectividade, né, principalmente com as bactérias, bastante alta, chegando aí a 40, 50% das nossas amostras mostrando infectividade. Então, é uma infectividade bem alta. E quando a gente coloca o vírus, né, tem as duas bactérias e também o vírus, a gente chega a uma infectividade média no estado de 85%, é bastante alta, né? E eu já oriento o agricultor a entrar no site da Epagre, temos uma página lá de monitoramento da cigarrinha, e ele consegue ver na sua região como é que está a efetividade ali próximo da lavoura dele, né? Porque nós temos observado uma flutuação de infectividade, ou seja, no decorrer das semanas, a gente percebe que em alguns locais a bactéria aparece, mas na semana seguinte a gente já não encontra a bactéria, e na outra semana ela aparece novamente. Então, tem uma flutuação histórica nas semanas de infectividade, né? Mas eu recomendo o agricultor a olhar semanalmente o que está acontecendo ali perto da região dele, né? Se ali está tendo uma infectividade recorrente, assim, se toda semana está tendo infectividade. E é importante salientar, Guilherme, que o controle dessa cigarrinha na bula, né, dos produtos químicos, a orientação é a seguinte: controlar se houver a presença da cigarrinha. Né? Então, porque a olho nu a gente não consegue ver se a cigarrinha está infectada ou não. Por isso que esses exames de laboratório são importantes, né? Mas assim, se o produtor, além de acompanhar o nosso monitoramento, também acompanhar a sua própria lavoura e perceber um grande nível de população de insetos, é importante o produtor adotar as ferramentas agora, nesse período de pré-semeadura, adotar as ferramentas de controle químico e aliar o controle biológico se ele conseguir. É extremamente importante. E aí, Cristina, até essa semana eu conversei com o pessoal lá de Campos Novos, aí em Santa Catarina, e eles até traziam a informação de que a perspectiva para essa próxima safra é uma redução na área plantada com milho em cerca de 10%, justamente um dos fatores é essa alta pressão das cigarrinhas. O que o produtor pode fazer daqui para frente para tentar controlar essa situação e a gente evitar de ter essa redução no plantio do milho que é tão importante para diversos ramos da cadeia do agro aí no estado, né? Isso, o milho é super importante, né? Para a cadeia animal, alimentação animal, inclusive, né? E de fato esse problema dos enfesamentos, da cigarrinha, assusta bastante e faz com que o produtor queira trocar a cultura, né? Não queira arriscar, né? Porque realmente a gente está vendo que os níveis de insetos está muito grande no campo, né? Mas muitos dependem do milho, né? Então, o que eu recomendo é que o produtor, a primeira coisa, conheça a tolerância do material genético, né, do milho que ele vai semear na lavoura. Ele pode entrar na internet, ali na página do detentor desse híbrido, por exemplo, e pesquisar lá, pelo nome do híbrido, se o híbrido tem tolerância aos enfesamentos, né? Essa é a primeira coisa, o produtor conhecer a tolerância do material que ele vai semear, às doenças. A segunda é que ele use sementes que estejam tratadas, né? Tratadas com inseticidas, porque o tratamento de semente ele vai ajudar no estabelecimento inicial da cultura, né? Ele vai já estabelecer um controle ali populacional contra a cigarrinha. A terceira é, então, fazer uso de 2 aplicações de químicos na fase inicial da cultura,
porque o produtor está pensando não só na cigarrinha, mas também nas pragas iniciais, por exemplo, o percevejo, né? Então, a primeira aplicação ele pode fazer ali na fase de palito ainda, quando o milho está emergindo, né? E depois uma outra aplicação na semana seguinte. As demais aplicações, ele pode se basear no monitoramento nosso, né? E também no próprio monitoramento do agricultor, na sua visitação, ver como é que está, se tem cigarrinhas no cartuchinho da planta, ele pode lançar a mão aí do controle químico, sempre seguindo dose recomendada de bula, né? E fazendo rotação de produtos. Olha, Guilherme, o produtor hoje, ele já está muito consciente de que ele não vai conseguir exterminar a praga, né? E ele sabe que ao adotar o controle químico, pode ser que depois de 2 dias já tenha a cigarrinha de novo. Ele está consciente disso. Não é que o controle químico não foi eficiente, tá? É porque a cigarrinha, ela realmente é muito prolífera, ela tem grande quantidade no ambiente e ela vai voltar, né? E o agricultor, ele está ciente de que ele não vai conseguir exterminar, mas é uma convivência que o agricultor vai ter que ter, especialmente nessa fase de implantação de cultura, que é quando a cultura ela é mais, ela fica, é o período crítico no sentido assim, quando a lavoura ela é infectada entre emergência e V8, V10, a planta ela vai mostrar sintoma mais para frente, lá na fase reprodutiva. É uma doença silenciosa, né? Ela não mostra sintoma muito imediatamente. Então, é importante o agricultor ter essa consciência. Vou tentar reduzir o nível populacional de insetos aqui na lavoura, né? Para tentar não ter muita incidência da doença lá na frente. O agricultor já tem essa consciência, Guilherme. Cristina, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouco mais como que é feito esse monitoramento, os resultados de vocês e principalmente destacar essas ações que o produtor precisa ficar atento. Se você quiser deixar mais algum recado ou destacar mais algum ponto que você acha importante para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Eu gostaria só de pedir ao agricultor visitar então o site da Epagre, onde a gente mantém atualizados esses relatórios semanais, né? E que acompanha o nosso trabalho chamado Programa Monitora Milho SC, né? Para ele poder acompanhar a situação da cigarrinha e dos enfesamentos no estado de Santa Catarina. Cristina, mais uma vez, muito obrigada. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes e sempre contribuir conosco e com todos os produtores do Brasil. Obrigado, até a próxima. Eu que agradeço, Guilherme. Até a próxima. Essa a Maria Cristina Canali, ela que é pesquisadora de agricultura familiar na Epagre de Santa Catarina, conversou com a gente para mostrar como é feito os trabalhos de monitoramento das cigarrinhas do milho lá no estado catarinense. A Cristina destacando para a gente que a pressão dessa praga tem aumentado nos últimos anos. Para esse ano, esses trabalhos de monitoramento já estão preocupando bastante. Ela comentando que a média estadual é uma presença de 40 a 50 cigarrinhas em cada armadilha instalada e dessas cigarrinhas uma média ali de 50 até 80% desses insetos infectados com doenças que podem ser transmitidas por milho. Então uma situação bastante preocupante e aí diante disso o produtor precisa primeiramente manter-se atualizado com esses monitoramentos, verificar como é que está a situação de cada região, fazer um monitoramento também na sua própria lavoura para verificar a situação de cada localidade específica e aí realizar aquela série de ações que a gente sempre comenta por aqui para o controle das cigarrinhas. A Cristina até destacou algumas delas. A primeira, escolha de híbridos tolerantes às doenças transmitidas pela cigarrinha, escolha de sementes com tratamento com inseticidas, para já iniciar um trabalho já desde o comecinho dessas lavouras, iniciar esse trabalho de controle às pragas, também utilizar aplicações de inseticidas, de químicos já no início para evitar a instalação dessas cigarrinhas nas lavouras, porque esses efeitos só vão ser percebidos lá no final e aí não tem muito o que fazer, então o produtor precisa intensificar esse trabalho de controle aos insetos que estão aumentando o número de população e também aumentando a taxa de transmissão de doenças, o índice de insetos
com as doenças que vão ser transmitidas também estão aumentando, então o produtor precisa ficar atento. Inclusive já tem muita gente pensando até em deixar a cultura do milho lá em Santa Catarina. Somente lá na região de Campos Novos, por exemplo, a perspectiva já é de uma redução de 10% no plantio do milho para essa próxima safra 22-23. A presença das cigarrinhas é um dos fatores determinantes para essa redução, então é preciso que o produtor mantenha-se atento para evitar justamente essa redução de cultivo do milho, que é tão importante para diversos ramos da cadeia do agro lá em Santa Catarina e em todo o Brasil. Bom, eu vou ficando por aqui, mas você se inscreva no canal do Notícias Agrícolas, acompanhe os nossos vídeos, as nossas entrevistas, deixe o seu like, também mande seu comentário, a sua pergunta, interaja conosco e com a nossa programação. Também clica no sininho, assim você ativa as notificações, fica sabendo de todas as novidades do Notícias Agrícolas. Eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação volta daqui a pouquinho. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural. Participe das nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Notiagre. E para assistir todos os nossos vídeos, se inscreva no YouTube e na Twitch Notícias Agrícolas Oficial.